Bom sábado, irmãos. Que alegria estar aqui com vocês, que privilégio meu, né, de poder dividir com vocês o estudo da lição dessa semana. Eu estou sentindo falta... Tudo combinado, era só para concentrar vocês. Estou sentindo falta de alguns amigos nossos aqui da classe. Estou muito feliz porque estou vendo vários visitantes. Eu acho que alguns não se manifestaram na hora que o Eliezer perguntou. Estou feliz com a presença de vocês. A gente tem gente internacional aqui, né? Tem uma xará minha aqui, a Márcia. É muito bom. Bom, para o pessoal que é da classe, gente, eu sei exatamente o que vocês estão sentindo. Porque eu estou sentindo o mesmo. Estou sentindo falta do professor Moisés. Podem ficar tranquilos, eu também estou sentindo falta dele. Pois é, ele está viajando. Eu não tenho certeza se ele está no EJC ou se ele está viajando com a família. Eu acho que ele viajou com a família. Vai pregar amanhã à noite, né? Já volta amanhã. Então, ele merece realmente uma saidinha, né? E é um privilégio estar aqui com vocês e poder usar a palavra nesse momento. Eu vou tentar fazer parecido com ele, tá? Pelo menos nesse comecinho agora. Vocês vão perceber. Pelo menos no comecinho eu vou tentar fazer parecido com ele. Então vamos lá. Título e verso. Quem lê para mim título e verso da lição? Alguém aí pode ajudar? Preparando-se para a mudança. Isso. Pode passar. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Exatamente. Pronto, gente. Acabou, viu? A parte do Moisés acabou. Agora, daqui para frente, qualquer semelhança é realmente mera coincidência. Muito bem. Eu trouxe um PowerPoint, porque é o seguinte, a lição dessa semana, conforme eu fui estudando, eu fui vendo que ela é extremamente prática. Extremamente prática. Estava até conversando com o Eliezer ali fora, é uma lição, até certo ponto, fácil, né, da gente conversar a respeito dela. Mas quanto conteúdo, quando a gente começa a se aprofundar. Quanto conteúdo. E quanta dificuldade para viver, de fato, tudo isso. Né? A teoria é fácil, a teoria é lindíssima, mas ela é muito difícil de ser praticada. Eu falo isso por experiência própria, eu falo isso pelas pessoas que me cercam. Né? Vamos lá. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. É o nosso verso, Salmo 85, 13. Esse verso, ele está no Salmo 85, que segundo o comentário adventista, é o seguinte, esse verso foi escrito por Davi como agradecimento pelo livramento de Israel das mãos de seus opressores. Foi uma oração pedindo por restauração completa do povo. Foi também um prenúncio da resposta à oração do salmista na concessão de bênçãos materiais e espirituais. Então, o que esse verso está querendo dizer de fato? A justiça irá diante dele. O comentário diz que a expressão justiça, ela está quase que no lugar do nome Deus. Aí, ela personifica a Deus. Por isso o verso está dizendo para nós que Deus irá diante de nós, sim. Inclusive é o último verso do Salmo. É a principal promessa que Deus faz para o salmista. Depois que ele pede o perdão para o povo, né? E pede que Deus dirija o caminho do povo, Deus responde, dizendo, eu irei adiante de vocês. A lição apresentou para a gente, aí na introdução, na primeira parte, né, alguns aspectos relacionados com mudanças. Vocês estão vendo a turminha mudando aí, né? A mudança é a coisa mais certa da nossa vida. Alguém aqui contesta essa expressão que a lição usou, inclusive? Tem nada mais certo na nossa vida do que mudanças. Mudanças previsíveis e mudanças imprevisíveis. As mudanças fazem parte da nossa vida. Agora é interessante que a gente tem consciência disso e ao mesmo tempo a gente tem dificuldade de lidar com as mudanças. Né? Nós nos acostumamos com a nossa rotina, com a nossa zona de conforto e aí temos dificuldade de lidar com mudanças. Eu coloquei essa foto aí por quê? Porque na verdade, essas mudanças que a gente faz de casa, né, de cidade, enfim, essas mudanças elas ensinam muito para a gente e tem muito a ver com as demais mudanças que acontecem na nossa vida. Eu, por exemplo, eu sou casada com um obreiro, meu marido trabalha para a igreja desde sempre, e durante os nossos 26 anos de casamento que nós temos,
nós mudamos de cidade 4 vezes e mudamos de casa 7 vezes. Isso é até pouco, né? Para obreiros. Pastores distritais mudam muito mais, né? O meu marido é filho de pastor e só no tempo que ele esteve com o pai, morando com os pais, que o pai dele sempre foi distrital, só no período que morou com o pai ele fez 20 mudanças. Depois de casados nós fizemos 4 de cidade, né? E 7 de casas. É muito pouco, né, pastor? Já? 20? Tá ali com o meu sogro. Mas essas mudanças, elas mexem com a gente. Eu lembro que realmente quando a gente mudava, por exemplo, de uma casa para outra na mesma cidade, não era tão complicado. Tinha o transtorno da mudança, né, o novo bairro, algumas adaptações. Mas as 4 mudanças que fizemos de cidade foram mudanças grandes. Porque quando você muda de uma cidade, na verdade você perde, entre aspas, muita coisa, perde toda a estabilidade da sua vida e você tem que começar do zero, em outro lugar. Isso envolve tudo, tudo mesmo. A sua realidade, a realidade dos seus filhos, médico, mercado, tudo que envolve a nossa vida é alterado quando você faz uma mudança de cidade. E isso tem a ver com mudanças e etapas que a gente passa na vida. A lição detalhou para a gente aí, nessa primeira parte, na parte de domingo, sábado, domingo, né? A questão das mudanças que são previsíveis e das mudanças que não são. Né? A gente tem, na lição dessa semana, a gente estudou especificamente algumas mudanças previsíveis. Né? Casamento, paternidade e maternidade, que são mudanças previsíveis, mas opcionais. Afinal, não é todo mundo que se casa, não é todo mundo que se torna pai e mãe. Né? A velhice e a morte são aquelas mudanças garantidas. Todos nós temos certeza de que vamos passar por elas, né? Pela velhice, se não morrermos antes dela, nós chegaremos à velhice e chegaremos à morte, caso Jesus não volte antes. Né? E durante essa semana a gente estudou, então, como se preparar para essas grandes mudanças, mudanças monumentais, que a lição denominou, né, da vida, e como elas afetam a nossa vida familiar. Preparados ou despreparados? O título aqui de domingo foi só despreparados, né? Mas eu acho que a gente tem a chance de estar, sim, preparado para uma mudança. Por que não? Né? Nós temos a opção de estarmos preparados ou despreparados para essas mudanças que a lição estudou aqui com a gente. E a Bíblia oferece, nós sabemos disso, uma série de histórias de pessoas que estavam preparadas para determinadas mudanças, para determinados acontecimentos, e pessoas que estavam despreparadas para isso também. E a consequência de tudo isso na vida dessas pessoas. Né? A Bíblia registra, inclusive, muitos erros. Muita gente errou nesse processo todo. E esses erros devem servir de quê? De lição para a gente hoje. É para isso que estão registrados. Aliás, Deus é um Deus de amor maravilhoso, né? Porque eu fico pensando, se na Bíblia tivesse só a história de pessoas perfeitas, que acertaram em todas as suas escolhas, que se deram bem, né, em todas as mudanças, eu, particularmente, estaria lascada, porque como é que eu ia fazer? De onde eu ia aprender, né? Ia me sentir a última das últimas pessoas. Se todo mundo acertou, por que eu não consigo acertar? Mas Deus é maravilhoso, Ele colocou muitos erros de muitas pessoas na Bíblia para que a gente pudesse aprender. Eu fui nos comentários de Ellen White, eu trouxe, inclusive, vários textos. Por isso que eu disse que vai ser muito prática essa lição. Né? Eu trouxe vários textos do Espírito de Profecia, porque eles são realmente impressionantes, parece que foram escritos ontem, com relação a essas realidades para nós. Né? E na lição de segunda-feira, aliás, ainda no domingo, né, a lição menciona que o apóstolo Paulo deu ordem aos crentes coríntios, e o texto diz basicamente isso, vamos acompanhar. O apóstolo ordenou aos crentes coríntios a atenderem às lições contidas na experiência de Israel. Vamos parar um pouquinho aí. A gente sabe que o povo de Israel errou por muitas vezes, ao longo de toda a sua história. Eu gosto muito de prestar atenção, especialmente naquele momento em que eles estiveram realmente na transição, né? Do Egito indo para Canaã. Há vários trechos ali que eles se afastaram de Deus, que eles erraram
grandemente, não é? Chegaram a adorar um bezerro, clamaram pedindo por carne, fizeram tanta coisa, enfim, foram ansiosos, foram realmente despreparados para tudo que tiveram que enfrentar. E o apóstolo Paulo lembra da experiência deles e alerta os coríntios, né, o povo da cidade de Corinto, a respeito do que o povo de Israel viveu, para que eles não repetissem a história. E essas palavras de Paulo ecoam para nós hoje. Né? Paulo disse assim, o apóstolo ordenou aos crentes coríntios a atenderem às lições contidas na experiência de Israel. Ele mostrou como o amor, olha nós aqui, hein, gente? Ele mostrou como o amor ao conforto e aos prazeres tinha preparado o caminho para os pecados que atraíram a notável vingança de Deus. Foi quando os filhos de Israel se assentaram a comer e a beber e se levantaram para folgar, que se afastaram do temor de Deus. Quando eu leio isso, eu olho para nós hoje, que vivemos no tempo de Laodiceia, né? Nós sabemos disso. A gente tem conforto, a gente tem tudo de bom. Tudo de bom. Nós aqui, então, somos privilegiados. Né? O lugar onde a gente mora, a igreja que a gente frequenta, quanto conforto, né? Quanto conforto, quanto prazer, quanta facilidade. Mas quando o povo de Israel viveu tudo isso, foi quando eles principalmente se afastaram dos caminhos do Senhor. Então isso deve servir de alerta hoje para a gente. Né? Que os confortos, o conforto que a gente tem, as facilidades que a gente tem, a vida boa que a gente tem problemas? Tem, mas no geral temos muita facilidade. Então que nada disso sirva como algo que possa nos afastar dos caminhos do Senhor. As palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto são aplicáveis a todos os tempos e especialmente adaptadas a nossos dias. Por idolatria, entendia ele não apenas a adoração de ídolos, que era o que o povo de Israel fazia, mas o egocentrismo, o amor das comodidades e a condescendência com o apetite e a paixão. Olha que alerta importante, porque muitas vezes nós achamos que estamos assim. Uma mera profissão de fé em Cristo, um presumido conhecimento da verdade, não tornam um homem ou uma mulher cristão. Uma religião que busca apenas o deleite dos olhos, dos ouvidos, do paladar, ou que sanciona com descendência própria, não é a religião de Cristo. Pode passar? A lição não mencionou isso, mas eu acho interessante, eu vi isso num dos comentários que eu li, achei bastante relevante. Um outro exemplo de despreparo que a Bíblia mostra para a gente foi o despreparo dos discípulos e do povo que viveu no tempo que Jesus chegou. Foi uma grande mudança a chegada de Jesus, foi ou não foi? Sem dúvida, foi uma grande mudança, mas eles não conseguiram reconhecer a Jesus. Por quê? Despreparo. Obviamente, despreparo. Eles tinham conhecimento. Por que não identificaram a Jesus? O que faltou? Discernimento espiritual. Fé. Uma vida realmente entregue nas mãos do Senhor. Por outro lado, a gente tem, vivendo na mesma época, João Batista. Você sabe o que o Espírito de profecia diz sobre João Batista? Que naquele momento em que Jesus se aproximou, lá no Rio Jordão, para ser batizado por João, tinha muita gente ali. Tinha muita gente em volta. Pessoas que, inclusive, estavam sendo batizadas, vivendo uma experiência de fé intensa. Afinal, o batismo não é um momento de uma fé intensa, de uma experiência espiritual muito forte? É. Havia centenas de pessoas ali. E o Espírito de profecia diz que somente João Batista reconheceu a Jesus. Somente João. Eu fico impressionada e eu me emociono de imaginar que cena foi aquela. Quando João estava ali no rio, batizando, e de repente ele bate o olho em Jesus. Eu imagino que o corpo dele deve ter tremido, sabe? Uma emoção intensa deve ter tomado conta de João Batista na hora que ele bateu os olhos em Jesus e reconheceu. É o Messias. Gente, Jesus não precisou falar uma palavra. Ele reconheceu de olhar a Jesus. Que vida espiritual tinha esse homem? Quem era esse homem? De que maneira ele vivia? O que ele fazia? Para bater o olho e reconhecer naquele homem o Messias. É algo para a gente pensar. Será que se eu estivesse lá naquela multidão, eu teria tido preparo, né, prévio,
É isso que a lição fala muito, gente, a necessidade de preparo para tudo na nossa vida. Será que eu teria o preparo suficiente para bater os olhos e reconhecer que era Jesus? Isso é uma coisa para cada um individualmente pensar, né? Para cada um individualmente. Pode passar. A Bíblia deu alguns exemplos, né, sobre a questão de preparo e pessoas que não estavam preparadas, mais lições aí para a gente, né? Ananias e Safira, Abraão e Sara, a mãe de Tiago e João, que acabaram cometendo pecados como a cobiça, a desconfiança, a presunção. Me chama muito a atenção, não vou ler esse texto agora, porque ele é um pouco longo demais, mas me chama a atenção, em especial, a história de Abraão. Porque Abraão foi chamado o quê? O pai? O pai da fé. E o Espírito de Profecia diz para a gente ali embaixo, olha só, que quando eles erraram, quando Abraão e Sara erraram, porque desconfiaram, né, do que Deus era capaz de fazer, o Espírito diz assim para a gente, nisto ambos mostraram falta de fé e de perfeita confiança no poder de Deus. Né? Eu trago isso como um consolo para mim, né? Quantas vezes eu já tive falta de fé? Já várias, não sei se vocês, mas eu já tive falta de fé em momentos e circunstâncias da minha vida. Mas quando leio isso, penso, bom, se Abraão, que foi o pai da fé, foi chamado por Deus de pai da fé, errou por falta de fé, e ainda assim foi chamado de o pai da fé, então há esperança para mim, né? Há esperança para nós. Nada se constrói, irmãos. Conforme a gente foi vendo a história dessas pessoas, o que a gente percebe é que faltou realmente a construção, né? O preparo para esses momentos de mudança. E nada se constrói de um dia para o outro. A gente sabe disso. Tudo exige preparo. Né? Se eu vou construir uma casa, por exemplo, o que eu tenho que fazer? No mínimo, eu tenho que juntar dinheiro, né? Um bom dinheiro. Eu tenho que escolher onde é que eu vou morar, eu tenho que comprar o terreno, eu tenho que contratar um engenheiro, um arquiteto, alguém para fazer um projeto para mim, eu tenho que contratar uma equipe aí que vai trabalhar na construção da casa, todo o material. Isso envolve tempo, isso envolve planejamento. Não é de um dia para o outro que sai uma casa. Né? Um aluno aí que está se preparando para fazer faculdade, quer tirar uma boa nota no Enem, se ele estudar uma semana antes, ele vai se sair bem na prova? Não, obviamente que não. Ele tem que fazer todo um estudo ao longo de anos. Para fazer um vestibular, são anos de preparo para aquele momento específico. Né? E como a lição mencionou, alguns aspectos como casamento, paternidade e maternidade, velhice e morte, eu acrescento aí a nossa vida espiritual também. Né? Tudo isso exige preparo. Pode passar? O primeiro item que a lição menciona, então, desses que ela detalhou um pouquinho mais, que é a questão de casamento, maternidade, paternidade e tal, foi o casamento. Né? Casamento. É interessante porque esse assunto é tão sério, tão relevante, tão importante para Deus, que ele comparou o casamento com a relação de Jesus e a igreja. Né? Há uma relação direta entre Jesus e a sua igreja, que é a noiva. Tamanha seriedade desse assunto. E o que a gente tem visto por aí é uma banalização do tema casamento. É uma banalização, virou uma festa, literalmente. Né? Hoje se casa de qualquer jeito, do jeito que você quiser, com quem você quiser, você separa quantas vezes você quiser. Né? Eu sei de pessoas, especialmente nesse mundo dos famosos, é impressionante. Né? Tem gente que já casou e separou mais de 10 vezes. Banalizado, o assunto foi banalizado. Nos filmes, nas novelas, que muitas pessoas assistem, o casamento é um tema banalizado, quando deveria ser levado muito a sério, até por ser o exemplo mais direto que Deus usou entre Cristo e a igreja. Tamanha seriedade desse fato. E aí algumas coisas práticas para a gente. Eu acredito que a maioria aqui já é casada. Tem alguém aqui que não é casado? Não é casado? Levanta mais alto aí. Tem alguns. Então vai servir para vocês, né? Para nós que já casamos, é isso aí, viu, gente? Para quem já casou, é isso aí, acabou. Para quem não casou, a lição deu algumas dicas, né? Pesquise com a sua razão, né? Não dá para a gente usar emoção. Seja racional no momento de escolher a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida, a pessoa com quem você vai dormir todas as suas noites, né? É com ela que você vai trabalhar todos os seus problemas, todas as questões da sua vida.
Então, a lição diz pra gente, verifique, é uma pessoa trabalhadora, tem um temperamento fácil, difícil, compartilhamos as mesmas crenças, isso é básico, né? Fundamental. O que a minha família, meus pais, meus amigos dizem a respeito dessa pessoa? Eu estou confiando na razão ou apenas na emoção ao levar esse relacionamento para frente, né? Tem 2 textos que eu achei muito bons de Ellen White sobre esse assunto. Vejam só, vocês que não casaram, hein? É seguro não apressar-se nesses assuntos. Sem pressa, sem desespero. Dê tempo suficiente a si mesmo para observá-la, para observá-lo em cada ponto. E então não confie na própria decisão. Olha que interessante. Permita que sua mãe que o ama, seu pai, amigos íntimos façam observações críticas àquela ou àquele que você se inclina a preferir. Não confie no próprio discernimento. Quantas vezes a gente, né? Eu sei, eu vou resolver, eu faço, eu vou resolver. Não, não confie no seu próprio discernimento para um assunto tão sério, né? Não se case com alguém que você sabe não será uma honra para seus pais, e sim com alguém que tenha inteligência e dignidade moral. Eu gostei de ver que alguns aí que não se casaram tiraram foto desse slide, viu, gente? Muito bom, parabéns. Agora não tira só a foto, pratica, hein? O outro texto, todos em testemunho sobre conduta sexual, adultério e divórcio, diz assim, será muito melhor, olha só, será muito melhor nunca se casar do que estar casado e infeliz. Busque conselho de Deus em todas essas coisas. Seja tão calmo e tão submisso à vontade de Deus, de modo que você não seja afetado por uma excitação febril e assim desqualificado para seu serviço por causa de seus laços afetivos. Perceberam quem está em primeiro lugar nesse texto? Deus. Se a sua união vai prejudicar o seu relacionamento com Deus, que ela não aconteça. Perceberam isso na última frase? Não tome uma atitude de forma que você possa estar desqualificado para o serviço de Deus por causa de seus laços afetivos. Ok? Pode passar. Paternidade e maternidade. Eu confesso a vocês que esse assunto, na atualidade, me assusta bastante. Eu já tenho meus filhos grandinhos, nem tanto ainda, né? A mais velha está com 21, o outro está com 16, quase 17. São novos, bem novos. Mas eu olho hoje e fico pensando, Jesus amado, tem misericórdia das crianças que estão nascendo nos tempos que estamos vivendo. Porque estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Muito difíceis. Quem acompanha de perto alguns aspectos, eu gosto muito da área de tecnologia. E eu acompanho muito de perto, faço palestras sobre esse tema, porque é algo que me interessa bastante, que mexe muito comigo, porque está mexendo de uma forma assim, absurda com a nossa vida espiritual. Bom, para quem pretende ser pai e mãe, quem é casado aqui e não tem filho ainda? Bem alto, bem alto, não estou vendo. Tá, tem uns candidatos aí a pai e mãe. Gente, olha, se vocês estão orando sobre isso, orem muito mais. Orem muito mais. Não quero assustar vocês, não. Ser pai e mãe é maravilhoso. O difícil hoje em dia é a gente manter os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Vejam só o que o Espírito de Profecia diz para vocês. Como governantes comuns do reino do lar, mostrem o pai e a mãe bondade e cortesia um ao outro. Jamais deve o seu comportamento militar contra os preceitos que procuram incutir. Esse texto está falando basicamente o seguinte, o que está em vermelho ali. Devem educar e disciplinar o eu, se desejam que os filhos estejam sujeitos à disciplina. Devem pôr diante dos filhos um exemplo digno de imitação. Exemplo. Está faltando demais na sociedade atual. Bons exemplos. E o pior é que está surgindo aos montes uns tais de... Como é que é o nome daquele negócio? Digital? Influenciador. Influenciadores digitais. Eu acho tão forte essa expressão, né? Influenciador digital. Olha o peso. Agora, se vocês quiserem, a título de curiosidade, dá uma pesquisada na internet. Quem são os influenciadores digitais que estão fazendo a cabeça da meninada? Tá? É sério, o assunto é bastante sério. Tem cada figura, gente. E a meninada segue, e acompanha, e assiste tudo. E são esses exemplos, em grande parte, que estão seguindo, né? O Espírito de Profecia fala da importância do exemplo, em primeiro lugar dos pais, sejam um exemplo digno de imitação.
Tá? O segundo texto é: pais, há uma grande obra a fazer por Jesus, que tudo fez por vocês. Tomem-no como seu guia e auxiliador. Algumas dicas, vou ler só o que está em vermelho. Tomem a Jesus como seu guia e auxiliador. Façam um resoluto esforço pessoal, para que você consiga ser um bom pai, uma boa mãe. Trabalhe fervorosamente para isso. Esse texto menciona que Satanás procura prender a si as crianças como com cordas de aço, e vocês só alcançarão êxito em levá-las a Jesus mediante resoluto esforço pessoal. E mais do que nunca o inimigo tem trabalhado para envolver as nossas crianças das formas mais absurdas e mais claras. Porque antes a gente dizia assim, mensagem subliminar, não sei o quê. Hoje em dia não tem nada de subliminar. Está muito na cara. Esses dias eu fiquei estarrecida com um vídeo que uma amiga minha me passou. A gente conversa muito sobre esse tema e troca informações e troca materiais. E ela me passou um vídeo de um filme que foi lançado na França, um desenho animado. Não sei se já chegou aqui, não sei se vai chegar, espero que não chegue. Que fala sobre suicídio. É uma loja com produtos para você se suicidar. Isso é um desenho animado, gente, para as crianças assistirem. E o pior é a música. Tem músicos aqui, né? Estou vendo que tem músicos aqui. A música que toca, sabe aquela música repetitiva que fica na cabeça? Sabe aquela música? Olha, vale a pena, se está ruim aqui, lá vai ser bem melhor, do outro lado para onde você vai ser bem melhor, e repete, e a gente tem isso e tem aquilo, e eles vão mostrando as formas que a criança pode se suicidar. Não é só uma música, eu estou falando da música que toca no filme, é um filme. Como? Não, nada a ver com Momo, Momo é outra. Então, assim, o inimigo está trabalhando ferozmente, né, para levar as nossas crianças. Eu trouxe aqui um estudo que foi feito, isso aqui são psicólogos que dizem, né? A geração Z compreende os nascidos entre 92 e 2010. Você sabe que a psicologia sempre divide, né, em gerações. De tempo em tempo, muda a cabeça, eles mudam o nome da geração, porque muda um pouco as características das pessoas que nasceram ao longo daquele tempo. As pessoas que nasceram de 92 a 2010, no geral, gente, eu não estou dizendo que isso aqui é regra, tá? Isso é uma psicologia que diz, não é uma regra. Quem nasceu não obrigatoriamente é assim. Mas, no geral, as pessoas que nasceram entre 92 e 2010 é uma geração silenciosa. São pessoas individualistas, antissociais, que não valorizam o convívio em grupo e acreditam que podem fazer tudo sozinhas. São dinâmicas e multitarefas, fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. Não têm paciência com pessoas mais velhas e de outras gerações, o que pode gerar conflito de opinião e comportamento. Isso é um perfil geral. Nós temos filhos, nós temos sobrinhos, nós temos netos que nasceram nesse período. Estão sendo já muito influenciados pela tecnologia. Não estou dizendo que é só tecnologia, tá, gente? Muita coisa, mas em grande parte. E eu diria para vocês, como estudiosa do assunto que sou, que acredito que essa é uma das últimas cartadas do inimigo para tirar até os escolhidos do caminho, né? A geração alfa compreende os nascidos a partir do ano 2010. A garotadinha pequenininha aí que está ao nosso redor, né? Veja só, inteligência emocional deficiente essas crianças têm, em geral. Déficit de atenção, normalmente são impulsivas, precocemente estimuladas em todas as áreas, né? A gente vê isso frequentemente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Precocemente estimuladas em todas as áreas. Aconteceu comigo e com meu filho. No ano, eu não lembro o ano exatamente, mas a gente estava morando em Brasília ainda, faz algum tempo isso. Ele era pequeno, ele nasceu no ano 2000, meu filho. Ele é da geração Z. Mas já, né, já com esse mundo do jeito que está. E ele falou assim, que horas são? Eu estou sem relógio? Estou indo embora. 42? Ah, tá, então ainda tem um tempinho. A gente estava no carro, e eu lembro que foi uma época, não sei se vocês se recordam, quando começou esse negócio de casamento homossexual, começou um debate na televisão e os jornais só falavam disso. Os jornais só falavam assim, porque a lei, porque tem que casar, homem pode casar com homem, não sei o quê. Não sei se vocês lembram disso, foi um caso que surgiu em Goiânia e repercutiu demais na imprensa. Só que uma criança, a gente assiste jornal em casa, né? E a gente não se atentou para o fato de que a criança ela não entende exatamente o que está sendo comunicado ali, né, no jornal.
E aquela coisa, né? Lei, juiz, obrigatório, casamento pode, homem com homem, não sei o quê, PPP, e aquilo, papapá. Tá. Um belo dia eu estou no carro, sozinha, eu com meu filho. A gente sempre teve um diálogo muito aberto lá em casa sobre tudo, e a gente conversa muito com eles para tentar tirar informações, né? E acho que por isso ele se sentiu à vontade comigo. A gente estava no carro, ele atrás, ele devia ter uns 8 anos, bem pequeno. E aí ele falou assim, ô mãe, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode, claro. O que você quer saber? Ele falou, mãe, é verdade que agora é obrigatório casar homem com homem? Gente, nossa, eu gelei, né? Eu falei, não, não, meu filho, não é isso. Aí, na hora eu já entendi, porque o assunto estava realmente o tempo todo, né, falando. Na hora eu entendi por que a pergunta veio, eu falei para ele, não, filho, eu já entendi o que você está preocupado. É porque está dando no jornal, assim, assado. Expliquei para ele todo o contexto, né? Tudo que estava acontecendo, tal. Agora veja se havia necessidade de uma criança de 8 anos ser bombardeada com esse tipo de assunto. Não tinha cabeça para receber essa informação. Não tinha, realmente não tinha. A cabecinha dele não está pronta para isso, né? Então eu expliquei para ele direitinho, né, o que estava acontecendo, na verdade. E aí, eu lembro bem que quando eu acabei de explicar tudo direitinho, ele fez assim, ou seja, ele estava sofrendo com o assunto. Tinha necessidade dele estar sofrendo, ele estava sofrendo. Ele fez, ufa. Aí eu falei assim, você quer se casar com uma mulher, né, ter sua família? Ele, quero. Eu falei, isso mesmo. Muito bem. Mas vejam bem, eles são precocemente estimulados em todas as áreas. A cabecinha deles, a psicologia diz isso. Não está pronta. Está exposto, não adianta, né? A cabecinha não está pronta. São superficiais. Essas crianças de hoje, elas têm muita informação, mas elas não conseguem construir conhecimento. É a geração da superficialidade, é o que dizem por aí. Então, pais e mães, futuros pais e mães atuais, de jovens, netos, enfim, todo mundo. Quanto preparo, gente, a gente tem que ter para lidar com essa geração que está vindo por aí? E é tudo muito novo para a maioria de nós, especialmente os que são mais velhos, a gente tem mais dificuldade de lidar com isso. Como lidar com isso? É uma geração totalmente diferente. Pode falar. Com certeza, com certeza. Analisar isso aí, isso é resultado, em parte, da sociedade dos pais das famílias que eles tiveram e que gerou essa situação aí. Então, sabendo disso, eu acho que a gente tem que preocupar, né? Vamos dizer assim, analisar o que a gente pode fazer para que nossos filhos não se encaixem nisso aí. Eu concordo plenamente. A nossa tarefa é justamente essa. A gente tem que se preparar para evitar que eles recebam isso de uma forma tão impactante como está acontecendo aí fora, né? Coisas aí que faz parte realmente da adolescência, da juventude, né? Essa questão de ser superficial, porque realmente eles estão construindo, né? O conhecimento, os seus valores. Essa questão de ser estimulado também, porque nós temos toda uma situação, um contexto que merece esse estímulo. Mas, como pai, eu acredito que é conversando, é orientando, se você vai participar de uma experiência legal, ou se você vai gastar um dinheiro, 3 mil, comprando um videogame caro para dar para ele. Isso aí você vai fazer escolha e vai determinar essas coisas. Exato. Você entrou no ponto justamente que eu ia abordar, né? Concordo plenamente com o que você falou. Só que isso exige preparo da nossa parte, né? Para saber como orientar essas crianças nesse contexto. Vocês já ouviram falar do Vale do Silício, né? É uma região lá nos Estados Unidos, na Califórnia, onde ficam as principais empresas de tecnologia, Google, Apple, todas elas aí, Microsoft, enfim, Intel, todo mundo está por lá. E sabe que lá acontece um negócio bastante interessante? Veja só, lá acontece um negócio muito interessante. Passa o próximo slide. Olha o título da notícia que eu peguei essa semana na revista Época.
Escolas no Vale do Silício não usam computadores e tablets. Interessante, né? Justamente quem fabrica isso, quem põe isso no mercado, as pencas, né, não incentiva os próprios filhos a usarem. Eu captei só dois trechos aqui da matéria, dizendo assim, olha, essa é a declaração de um engenheiro. Ele diz assim, o que desencadeia o aprendizado é a emoção. E são os seres humanos que produzem essa emoção, não as máquinas. Criatividade é algo essencialmente humano. Se você coloca uma tela diante de uma criança pequena, você limita suas habilidades motoras, sua tendência a se expandir, sua capacidade de concentração. Não há muitas certezas em tudo isso. Vejam como é tudo muito novo, gente. É tudo muito novo esse mundo que a gente está entrando. Teremos as respostas daqui a 15 anos, quando essas crianças forem adultas. Mas queremos correr o risco? Sabe quem falou isso? Pierre Laurent, presidente do conselho da escola Waldorf, engenheiro de computação que trabalhou na Microsoft e na Intel. O engenheiro destaca o que parece ter virado consenso no Vale do Silício. Os adultos querem que seus filhos se afastem de aparelhos tecnológicos na infância por avaliarem que o benefício de gadgets são todos esses equipamentos, tá? Que a gente usa aí corriqueiramente. O benefício desses equipamentos na educação é limitado e o risco de dependência é alto. Pura verdade. Eu ensino escola pública, duas escolas públicas. E eu ensino que tudo isso aí realmente prejudica. Sim, sim, não há dúvida. Realmente acontece. Pois é, a matéria é muito interessante, depois se vocês quiserem pesquisar, vale a pena. É só colocar no Google lá, Vale do Silício, equipamentos tecnológicos, vai aparecer na revista Época. O interessante é que as escolas lá, olha só, gente, que máximo. As escolas lá, na sua maioria, não são todas, mas na sua maioria, a pedido dos pais, que na maioria trabalham nessas grandes empresas, elas são escolas com lousa e giz, sabia? Lousa, giz, papel, lápis e caneta. Vocês sabem quando é que as crianças, nessas escolas, não todas, estou repetindo, nessas escolas, você sabe quando é que as crianças têm acesso a equipamentos tecnológicos? No ensino médio. No ensino médio, quando elas têm um discernimento, já estão formadas, né, estruturalmente. Então, assim, é um desafio grande, especialmente para quem está começando aí, mas com Deus podemos todas as coisas. Pode seguir. Já chegando para o final, né, preparando-se para a velhice, como dizem por aí, a melhor idade. Vocês concordam? Vamos lá. É a melhor idade, gente? Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu tava uma vez, eu desci no aeroporto em Brasília uma vez e peguei um daqueles, sabe aqueles ônibusinhos que levam a gente da aeronave até o aeroporto, né? E aqueles ônibus, eles têm uns bancos que são virados por meio do ônibus, né? E não tinha lugar para sentar, tinha duas senhoras sentadinhas assim, e eu fiquei em pé bem na frente das duas senhoras, bem idosas. E aí, sem querer, eu acabei ouvindo a conversa delas, né? Até porque elas não estavam falando baixinho, não estavam fazendo segredo para ninguém. Aí uma falou para a outra assim, eu detesto esse negócio de dizer que a velhice é a melhor idade. Aí a outra, eu concordo. Tem nada de melhor. Dói tudo. Uma falando para a outra, dói tudo. A outra, olha, você vê, eu viajava, uma falando, né, para a outra. Eu, menina, viajava esse mundo todinho, viajava para cima e para baixo. Agora, Goiânia e Brasília, Brasília, Goiânia, Goiânia, Brasília, Brasília, Goiânia, é o máximo que eu consigo. E a outra concordando, né? Aí eu estava pensando, gente, vamos ser realistas, né? A velhice não é a melhor idade, é uma das fases da nossa vida, simples assim. Todas as fases da nossa vida podem ser muito boas, se plenamente vividas, né? Todas elas. E, na verdade, a gente vai ter uma boa velhice, ou pelo menos uma velhice com qualidade, dependendo justamente das fases anteriores, não é? Todas as fases têm seus aspectos positivos e negativos, cada etapa é um preparo para a última, né? O verso até que a lição destacou, eu confesso para vocês que eu acho bem desanimador esse verso, né? Salmo 90, verso 10 diz assim, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, que é pouco, né, gente? Convenhamos. Ou, havendo vigor, a 80, né?
Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É isso mesmo, a nossa vida é um sopro, né? Essa é a realidade. Não dá para fugir disso. Temos que ser racionais, realistas, trabalhar com a realidade na nossa cabeça, nos preparar para isso. Porque quando a gente é jovem, tem muito jovem aqui, eu já fui também bem novinha. Gente, a gente tem a impressão de que esse dia nunca vai chegar para a gente. Não é? A gente tem a sensação, nunca vou ficar velho. Dor, não, nunca vou ficar velho. Mas chega, gente. Eu lembro que uma vez eu fui ao médico, eu tinha acabado de completar 30 anos. E pela primeira vez na vida, confesso a vocês, eu senti uma dor de estômago, assim, como eu nunca tinha sentido antes. E eu fui ao médico, e era um médico amigo nosso, nós morávamos em Arthur Nogueira. Gente, boa demais. E aí ele fez a consulta, eu falei, ai, doutor, eu tô igual, eu nunca senti isso. Ele falou, Márcia, daqui para frente você vai começar a sentir muita coisa que você não sentia, né? É isso mesmo, né? Vamos ser realistas. Vamos nos preparar para a velhice. A lição menciona o Salmo 71, que retrata uma pessoa idosa que vivencia as dificuldades, os desafios, porque eles vêm mesmo, né? Da velhice, mas que é feliz, porque desde o princípio depositou a sua confiança em Deus. Gente, Deus, base de tudo. Entregar a vida nas mãos de Deus, Ele é a base de tudo para nós. E a lição menciona, então, 3 coisas aí que a gente deve fazer ao longo da vida. A gente ter uma velhice o mais tranquila e serena possível, né? Conhecimento profundo e pessoal de Deus. Isso é diário. É como a gente mencionou agora há pouco, isso se constrói. Não é de um dia para o outro. Isso se constrói. É todo dia. Cada situação. A gente costuma usar uma expressão que eu acho horrorosa. E já usei. Mas acho horrorosa. E quando eu me vejo falando isso, eu falo, que horror. Vocês já repararam que às vezes a gente tem problemas, tem situações para resolver, né? Está passando por um período de mudança, de transição, e a gente está lá, tentando resolver, né? Com os nossos recursos, fazendo o que a gente pode, buscando um, buscando o outro. E aí quando a gente vê que não está nada dando certo, o que a gente fala? Agora só nos resta orar. Como assim, gente? Como agora só nos resta orar? Orar era para ter orado no começo, desde o começo, nas mãos de Deus, a situação, nada teria ficado pior, nada teria ficado difícil. Então, conhecimento profundo e pessoal de Deus se constrói no dia a dia da nossa vida. Bons hábitos, alimentação, exercício, água, luz solar, descanso. A gente está cansado de saber, nós adventistas estamos cansados de saber isso. Mas temos um pouco de dificuldade de praticar alguns desses aspectos, né? Vocês sabem, irmãos, esse aspecto da alimentação, em especial, o regime alimentar, Deus tem planos, Deus tem sonhos com relação a isso, para nós que vivemos nos dias finais da história desse mundo, né? Deus tem planos com isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, as pedras estão clamando. Se a gente está falando pouco sobre isso, não se preocupem. Porque as pedras estão falando. A minha filha faz faculdade de nutrição. E esses dias ela chegou em casa e falou, mãe, você tem que assistir um vídeo comigo. Que a minha professora lá da faculdade, que não é adventista, não é crente, não é nada, passou. E eu sentei com ela para assistir o vídeo. Gente, que coisa impressionante. Um vídeo falando sobre a utilização da carne, né? Como o alimento cárneo, né? E o vídeo condenando tremendamente e mostrando todos os motivos pelos quais a alimentação cárnea não é recomendada. Agora, vocês querem cair o queixo? Sabe quem estava falando sobre isso no vídeo? Médicos, cientistas, todos evolucionistas. Todos evolucionistas, falando sobre isso. Fiquei com vergonha quando acabou o vídeo. Falei para minha filha, eu estou com vergonha de ter que assistir um negócio desse, ver o povo aí fora gritando e a gente com vergonha de falar, porque né, vão achar que eu sou bitolado, vão achar que eu sou, né, que eu sou chato, que eu não sei o quê. Não vou ficar falando sobre isso. E o povo aí fora está gritando sobre isso. Evolucionistas. Fiquei com vergonha. Revi vários conceitos meus a respeito desse tema e do quanto devo trabalhar por isso, começando pela minha vida, começando pela mesa da minha casa, né? E a influência disso para outras pessoas. Então, hábitos, quer ter uma velhice saudável?
conhecimento profundo pessoal de Deus, bons hábitos alimentares, de exercício, enfim, bons hábitos de saúde, paixão e entusiasmo pela missão de Deus. Um propósito para a sua vida. Tem um livro chamado Uma Vida com Propósito, né? Fantástico esse livro. Quem puder ler, quem ainda não leu, se puder, leia. Paixão e entusiasmo, um propósito na vida. Vamos finalizando, que a gente já está... pula aí que não dá tempo. Então, a lição ainda mencionou para a gente que há alguns passos para se preparar para o casamento, para se tornar pai ou mãe e para a velhice que são os mesmos. Né? Só quero resumir aqui para vocês. A lição diz assim, para todas essas mudanças, para que você efetue todas essas mudanças com qualidade. Primeiro conselho, leia todos os conselhos, provérbios e histórias da Bíblia sobre esses tópicos. Em outras palavras, estudar a Bíblia profundamente. Segundo, além da Bíblia, leia material cristão de autores especializados nessa área, com destaque para os livros do Espírito de Profecia. Quanto conhecimento a gente tem, tá? Se tem uma coisa que a nossa geração não vai poder reclamar, é de falta de informação, porque a gente tem muita informação. E converse, busque experiências bem-sucedidas, converse com casais, pais, idosos, a fim de aprender o máximo possível com suas experiências e vivências de erros e acertos. O brasileiro não tem muito essa cultura, né, de conversar com os idosos. Como a gente perde não fazendo isso? Os europeus, os americanos, eu admiro. Eles valorizam demais as pessoas idosas, valorizam demais. Ouvem atentamente o que essas pessoas têm para dizer. E acertam muitas vezes justamente porque ouviram os mais velhos. O brasileiro não tem essa cultura. A gente precisaria desenvolver isso, sabe? Dar mais atenção, ouvir os nossos idosos. Pode passar. E o preparo para a morte. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, gente, porque eu acho que se a gente fez tudo, ou pelo menos foi tentando fazer tudo certinho, quando chegar a hora da morte, a gente está tranquilo e feliz. E eu acho, sinceramente, que como cristãos, né, que acreditamos que essa vida aqui é só um intervalinho entre a eternidade que está para trás e a eternidade que está para frente, a gente não deveria realmente ter medo desse momento, né, temer esse momento. Eu até acho tão bonito, porque às vezes eu tenho muitos conhecidos que não são adventistas e já fui em vários velórios e enterros. Gente, é um desespero tão grande dessa gente, um desespero tão grande quando alguém morre, né? Por outro lado, os nossos sepultamentos, né, os velórios, que cerimônias cheias de fé e de esperança, coisa linda, né? E para o cristão deve ser isso mesmo, né? A gente não sabe quando vai acontecer, mas que quando chegue o nosso momento, se Jesus não voltar antes, estejamos tranquilos, serenos e preparados, entregues nas mãos do nosso Deus, que isso é o que realmente importa. Caráter, a lição não falou disso, mas eu quero destacar para vocês que a gente precisa, ao longo da nossa vida, preparar o nosso caráter. Né? Resumindo tudo, é isso que fica, o caráter, porque é isso que a gente vai levar quando Jesus voltar, né, nas nuvens dos céus. O último texto, uma vida monótona não favorece o desenvolvimento espiritual. Alguns só podem atingir a mais alta norma de espiritualidade mediante uma mudança na ordem regular das coisas. Deus providencia mudanças na nossa vida quando Ele acha necessário. Olha que interessante. Quando, em sua providência, Deus vê que é essencial que sobrevenham mudanças para a edificação do caráter, Ele perturba a tranquila corrente da vida. Interessante, né? Não vamos nos assustar, nos desesperar quando mudanças inesperadas acontecerem. Né? Algumas são previsíveis, como a gente estudou, algumas são imprevisíveis. Talvez seja Deus, né, movendo a nossa vida, sempre buscando o aperfeiçoamento do nosso caráter. Espero sinceramente que tenha contribuído com a vida espiritual de vocês, que a lição dessa semana realmente nos faça crescer, me fez crescer bastante em vários aspectos. Eu espero que tenha feito vocês também crescerem. Vamos orar? Nosso bom Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, pelos momentos que passamos em Tua casa, pelo culto que assistimos, pela lição que conversamos agora a respeito desses temas. Bom Pai, colocamos nossa vida em Tuas mãos. Tu sabes das lutas e dificuldades de cada um de nós, mas temos certeza de que o Senhor está no comando
E que até mesmo quando mudanças acontecem, o Senhor está dirigindo tudo para o aperfeiçoamento do nosso caráter, para o crescimento da nossa fé. Ajuda-nos, abençoa-nos em tudo e que sejamos, Senhor, canais de bênção para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, transmitindo para elas as verdades bíblicas, conceitos e tudo que o Senhor deixou de orientação para que possamos viver, nos preparar para a Tua volta. Fica conosco no restante desse sábado. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um sábado, feliz.